Eu vou ler aqui a palavra do Senhor em Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito, do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que as escravizem para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Oh, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Essa palavra maravilhosa quando o apóstolo Paulo, um homem que era fariseu, um homem que era perseguidor da igreja, né? Mas ele, por zelo da lei, perseguia a igreja, matava, judiava os cristãos. Mas Deus mudou Paulo.
Deus transformou Paulo. Deus fez dele um novo homem. E Paulo está aqui, nesta palavra, dizendo que agora já não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele estava sendo um novo homem, transformado, portanto, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado. Foi por Cristo Jesus que fomos libertos da lei do pecado. Que Paulo, apóstolo Paulo, foi liberto da lei do pecado por Cristo Jesus, e nós também somos libertos por Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. E vivemos na lei do Espírito de vida, porque hoje temos vida. O Espírito está em nós, o Espírito Santo, temos vida. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. Nós vivemos, sabemos que mudamos daqui, deste mundo para o outro, mas vivos com Cristo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne, olho por olho, dente por dente. Estava enfraquecida pela carne a lei. Deus fez enviando seu próprio filho. Se a lei estava enfraquecida pela carne, Deus enviou seu próprio filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus condenou o pecado na carne. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças na carne. Jesus levou sobre si, a fim das exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia! Se vivemos segundo a carne, se viver segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, desejada. Mas, se viver de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem vive pelo Espírito, a mente está ligada naquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. A mentalidade da carne não se submete à lei de Deus. Nem pode fazer. Como? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se é dominado pela carne, não se submete à lei de Deus, não se submete à palavra de Deus, não se submete à vontade de Deus. Como pode agradar a Deus, né? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Nós não estamos sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É a palavra que está dizendo aqui. Glória a Deus. Reino da labaçuia. Mas se Cristo está em você, se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. O corpo já está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito está vivo por causa da justiça. Rita labaçuia. Rita. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus próprios corpos mortais. Quem é mortais? Quem dá vida ao nosso corpo mortais é Deus, que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, por meio do seu Espírito. Hoje estamos vivos, por meio do Espírito que habita em nós. O Espírito que habita, nós temos vida, estamos vivos, por meio do Espírito que habita em nós, igreja. Irmão, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Nós não estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeito a ela, não. Nós não podemos viver sujeito à carne, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se viver de acordo com a carne, morre. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, é pelo Espírito que faz morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem. Nós não recebemos um Espírito que nos escravize, não. Não. Para a gente viver novamente, para a gente estar temendo. Não. Mas recebemos o Espírito que os adota como filhos. Nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos. Hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Abba Pai. Abba Pai. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha com o nosso. Nós não temos dúvida. Nós não falamos que somos filhos de Deus com insegurança, não. Mas o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E falamos com confiança, com certeza, que somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso. E temos certeza, temos confiança no que falamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Somos filhos. Então somos herdeiros. Nós somos herdeiros, irmãos. Nós somos herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Por isso nós participamos do sofrimento de Cristo. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. E somos
filhos de Deus. Glória a Deus. Para que também participemos da sua glória. E também, irmãos, nós participamos da glória de Deus, como filhos, como cordeiros com Cristo. Participamos da glória de Deus. Deus é bom e fiel. Que Deus nos abençoe.